Fala meu aluno, fala minha aluna, você que vai prestar concurso para o TJ São Paulo. Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Rafael Couto, sou professor de português e redação, tá? E qual que é a minha métrica hoje, pessoal? Hoje, o grande entrave aqui, o grande lance é vocês conhecerem o edital da Banca Vunesp. De antemão já adianto, trata-se de um edital completo no que tange a explicação de como se aplica a prova da redação, tá? Além disso, além de conhecer o edital, compreender como funciona a banca, eu vou dar uma aula breve de como se estrutura a redação e vou corrigir uma redação no modelo dissertativo argumentativo que vai servir para você se ambientar, perceber, compreender e modelar como construir uma discursiva, tá? Então, pessoal, sem mais delongas de antemão, me sigam nas redes sociais, tá? @professor Rafael Couto, também dá o joinha aqui no canal, tá bom? Se inscreve no canal também, para que eu possa cada vez mais trazer conteúdos para vocês. E só um detalhe, antes que eu continue aqui, antes que eu comece, na verdade, a explicação da nossa aula, abaixo abaixo aqui do vídeo, na descrição do vídeo, tem um e-book completo com toda a teoria pontual e necessária para que você possa discorrer a sua redação, a sua dissertação argumentativa com vários temas pensados para o TJ Pernambuco, tá bom? Além disso, também vou colocar aqui abaixo todas as informações necessárias e pontuais para que vocês possam ter a redação de vocês corrigidas por mim semanalmente, tá bom? Então é isso, pessoal. Sem mais delongas, vamos agora começar a nossa aula pensando nesse concurso maravilhoso que é o concurso do TJ Pernambuco. Concurso é para mudar de vidas. Para mudar de vidas foi ótimo, né? É para mudar de vida, é para fazer com que a pessoa alcance a qualidade de vida e tenha uma remuneração plausível, viável dentro dos concursos públicos, dentro da carreira. Tá bom, vamos lá. Ó, pessoal, eu trouxe aqui o edital, por quê? Porque esse edital, eu fiquei muito surpreso com o edital da Vunesp, porque é um edital muito completo na explicação. Veja, o edital ele é uma aula de redação. É claro que eu vou trazer aqui coisas que vão parar depois que eu explicar o edital. A explicação que o edital já dá por si só, tá bom? E também vou corrigir a redação conforme eu falei para vocês. Mas é um edital muito bem explicado. Quem dera todas as bancas, né, inclusive bancas muito boas como a Vunesp, explicassem o edital dessa maneira. Pessoal, preste atenção. Eu vou tirar aqui minha câmera para que a gente possa acompanhar o edital e na sequência, após eu explicar o edital, brevemente eu vou comentar com vocês aqui. Eu vou trabalhar aqui a estrutura teórica de como se constrói a redação e vou construir e vou corrigir uma redação com vocês para que vocês se ambientem com a parte teórica que vocês vão ter aqui comigo, mais a materialização dessa teoria em uma redação corrigida, tá bom? Vamos começar aqui. Preste atenção. O seu texto trata-se de um texto que deverá ser escrito de maneira manuscrita. Por que eu falo isso? Muitos alunos querem me entregar a redação digitada, negativo. Seu texto tem que ser escrito, até para que eu possa avaliar a sua letra, tá certo? A redação de vocês será pontuada de 0 a 40 pontos, tá bom? Sendo que, para ampla concorrência, o mínimo de 20 pontos e para a cota, 16 pontos. Professor, quem que faz parte das cotas? Negros, indígenas e PCDs, tá certo? O nome disso aqui é o quê? Igualdade material, ou então igualdade aristotélica, para quem conhece um pouco do direito constitucional, tá bom? Vamos lá. Outra coisa muito pertinente e importante é compreender que temos aqui um texto dissertativo, argumentativo. Professor, o que é esse texto dissertativo argumentativo? A grosso modo, esse texto dissertativo argumentativo tem a ver com a ideia de você escrever um texto colocando o seu ponto de vista, tá? Então é desse jeito, tá bom? Um texto dissertativo argumentativo. Vamos lá, vamos compreender mais. A prova discursiva, ela tem caráter somente eliminatório. Uma coisa muito importante que vocês me perguntam, professor, o que é isso aqui, hein? Um texto dissertativo argumentativo em prosa. Em prosa, pessoal, porque tem
em prosa, porque tem começo, meio e fim, tá? Em prosa por isso, porque tem começo, meio e fim. Nada mais é que um texto tratativo argumentativo trabalhado em introdução, desenvolvimento e conclusão, tá bom? Então vamos lá, vamos aqui pontuar coisas necessárias para que vocês compreendam o texto. E esse edital ele é muito completo. Ele explica como se constrói a redação. É a primeira vez que eu vejo um edital tão completo como esse. Então, ó, a prova discursiva será avaliada conforme os critérios a seguir, ou seja, será avaliada o tema, e veja, a fuga do tema zera a sua redação, a banca ela chega a ser redundante nas coisas que ela quer encontrar dentro do seu texto. A banca ela chega a ser redundante, ela explica por mais de uma vez aquilo que ela quer no texto. Então, por isso que é tão pontual ler o edital, tá certo? E como eu sou professor de português e redação, eu estou comentando o edital com vocês aqui naquilo que a banca pontua, e logo após isso, eu vou trabalhar também uma parte teórica breve, porque redação é mais teoria, é mais prática do que teoria, para que vocês observem a redação sendo corrigida e, consequentemente, vocês irão dar seguimento aí nos estudos de vocês, tá bom? Então, ó, a fuga do tema zera a redação. Professor, isso acontece? Acontece muito. Eu canso de, nas fases iniciais das minhas correções com os alunos, zerar as primeiras redações. Por quê? Porque muitos de vocês não têm a prática, não têm a habitualidade de escrever, tá certo? Então, escrever sem a devida concisão e precisão textual faz com que você dê fuga ao tema, tá bom? E a VUNESP já vai explicando isso. Isso aqui é uma aula, tá bom? Eu ler o edital com vocês aqui, eu comentar o edital com vocês aqui, na VUNESP é tão bem explicado, é tão bem claro, que acaba se tornando uma microaula de redação aqui. Vamos lá, vamos dar continuidade aqui agora, ó. Estrutura. Presta atenção, pessoal, ó. Presta atenção nisso aqui, ó. A estrutura textual também é valorada, é majorada, para que você compreenda que você tem que trazer na sua redação um texto dissertativo, argumentativo, seguindo aquilo que eu chamo de estrutura formal. Eu fiz até um desenho lá abaixo, ó, que é isso aqui, ó, eu gosto de dividir em pirâmide. Primeiro você tem a introdução, vou colocar aqui, intro. Depois você tem aqui, ó, o desenvolvimento, e por fim, ó, a conclusão. Existe um critério que deixa a sua redação inapta chamado desacentuada estruturação, tá bom? Então lembre-se, seu texto ele tem que ter uma característica argumentativa. A fuga da tipologia textual zera a redação, tá bom? Zera a redação. É fundamental. Eu gosto muito desse edital do TJ São Paulo. É fundamental que seu texto ele emane por fatos e opiniões, tá certo? Com originalidade e objetividade, a banca vai tratar disso. Não basta citar por citar, trazer citações filosóficas de pensadores, sem dar a devida atenção ao texto. Lembre-se, a citação é algo que vem de fora para validar e chancelar o seu posicionamento. E a banca deixa isso muito claro. Ó. É comum em textos dissertativos a exposição de fatos e opiniões, mas é imprescindível que haja um posicionamento por parte do autor. Por se tratar de uma dissertação argumentativa, deve-se prezar pela objetividade. O que eu mais vejo, e esse edital ele é fantástico por conta disso, é a venda da facilidade. Tá certo? Deixa eu sair daqui de novo, para que a gente observe o edital por completo. O que eu mais vejo é a venda da facilidade, tá certo? E veja, a função do professor é ser facilitador do conhecimento, mas ele não pode eximir o aluno de compreender o conteúdo. Então não fique preso a esses textos pré-fabricados, a banca vai falar sobre isso logo mais aqui no observar do edital. Isso é fundamental. Tá bom? Outra coisa que compromete a estrutura textual é a falta de impessoalidade, que muita gente tende em insistir que não compromete a estrutura. Então, por exemplo, ó,
O uso da pessoa no singular e na segunda pessoa poderá ser penalizado. Por exemplo, portanto, devemos compreender que o Brasil é um país com dimensão continental. Esse devemos compreender, esse devemos é primeira pessoa do plural. Seja impessoal no seu texto. Ó. É fundamental que você seja impessoal. Como é que eu faço isso, professor? Sempre verbos em terceira pessoa. E para dar autoridade, verbo no presente. Verbo no presente. Tá certo? É pontual que você trabalhe o seu texto, pontuando o seu ponto de vista, mas sempre dentro do campo da semântica da impessoalidade, usando verbos em terceira pessoa e no presente. Há uma semântica no verbo do presente que dá a ideia de veracidade científica, logo dá autoridade ao seu texto. Tá certo? Vamos lá. Vamos dar continuidade aqui agora. A língua, cuidado. Língua é o quê, pessoal? Quando a banca trabalha a língua, é porque ela está pedindo que você escreva conforme a norma culta, ou seja, se atentando aos aspectos gramaticais. E aqui eu consigo mostrar para vocês o seguinte, deixa eu subir só mais um pouquinho aqui para aparecer para vocês aqui. Pessoal, sabe qual é o erro que eu mais verifico na redação de vocês? Primeiro de todos, acentuação gráfica. Nessa sequência, olha, acentuação gráfica, pontuação e concordância. Uma coisa que a banca deixa muito clara é que será descontado ponto em redações com parágrafos monoblocos. Professor, o que são parágrafos monoblocos? Parágrafos que não são divididos em períodos. Tá certo? É pontual que você divida os seus parágrafos em períodos. Para quê? Para que apresente boa estrutura textual, valorizando o quê? A coesão textual. Então, a coesão é o emprego e o uso de articuladores gramaticais com orações bem definidas, para que também respeite o quê? A clareza e a coerência textual. Tá bom? Outra coisa, no que tange à coesão textual, compreenda que a coesão textual não é só o emprego de articuladores gramaticais, não. A coesão textual se dá, por exemplo, pelo emprego de sinônimos para que não haja repetição de palavras e você demonstre propriedade vocabular, por orações bem construídas para que não apresente ambiguidade, por uso de pronomes para que você não repita palavras e use os conceitos de anaforismo e cataforismo, para que você dê uma boa referenciação, textual à sua produção textual, tá bom? Vamos lá. Compreendemos aqui os aspectos basilares da redação para que você trabalhe no seu texto. E a banca ela é bem redundante na sua explicação, e eu acho isso fantástico. Eu agora vou mostrar para vocês, antes que eu explique a parte teórica, as condições, e aqui a banca criou um rol taxativo, porque vocês começam a viajar na maionese, mas isso pode zerar minha redação, isso não pode zerar. Gente, a banca traz um rol taxativo. Basicamente, as bancas copiam e colam essa situação, porque a redação ela tem uma métrica a ser pontuada. Então, existe um rol taxativo daquilo que zera a sua redação. Por que eu falo taxativo? Porque não há liberdade para outras coisas. Por que eu falo isso? Porque vocês, em grupos de WhatsApp, ficam viajando na maionese. Professor, alguém me disse que minha redação vai zerar por isso, por isso, por isso. Não, sua redação vai zerar por critérios que existem em uma boa redação textual. Aliás, na falta da escrita de uma boa redação textual. E todas as bancas fazem isso. Talvez bancas usem outras palavras, mas no geral é isso aqui que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Presta atenção aqui, ó. Deixa eu subir aqui mais aqui. E agora eu vou sair daqui do texto para ficar só o texto para vocês do edital, para a gente ler junto aqui, ó. Então, ó, o que é, professor, que pode ser a minha redação? Fuga do tema ou da tipologia textual. Professor, o senhor vê isso demais, principalmente nas primeiras correções daquelas pessoas que têm muita dificuldade, o que infelizmente é a maioria. Né? O que infelizmente é a maioria. Parece óbvio isso aqui, né? Apresentar nome, rúbrica, assinatura, sinais ou marcas que permitem a identificação do candidato. Deixa eu contar uma coisa para vocês aqui, deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar a câmera aqui, porque aqui eu não ocupo o texto. Preste atenção, vocês preocupam para vocês. Às vezes, a folha de redação vem com espaço lá no canto, abaixo do texto ou acima do texto, para vocês assinarem. Esse espaço ele é destacado. O que fica é só a folha da redação com o número de inscrição, tá? Com o número de inscrição. Se você assina nesse campo
Fora da margem, você vai zerar a sua redação. E aqui vai um relato de um conhecido de um aluno meu. Na prova da Polícia Militar da Paraíba, Banco BFC, o aluno perguntou ao fiscal se poderia assinar. O fiscal não entende de concurso, ele é uma pessoa que foi paga para estar naquele dia fiscalizando a prova. Ele disse que sim. Resultado, a redação do candidato foi zerada. Tá? Então lembre-se, você só vai rubricar, assinar, colocar algum tipo de assinatura se na folha da redação tiver um espaço que apareça aquele tracejar para destacar, para não aparecer o seu nome. Então, em regra, não faz isso não, tá? Outra coisa óbvia, deixa eu tirar minha câmera de novo aqui para a gente ler. Não, agora eu posso ficar. Outra coisa óbvia, texto em branco, tá certo? For escrito em outra língua que não portuguesa, e aqui a gente entra no critério chamado proficiência em língua portuguesa. O seu texto, você fala português, então você também escreve português. Não enche o seu texto, não deixe o seu texto de maneira demasiada com palavras estrangeiras, não. E sempre que usar uma palavra estrangeira, coloque entre aspas, tá certo? Valorize a língua portuguesa, tá certo? O excesso disso pode descontar ponto. Você quer ver textos cair, você quer ver textos que você pode cair numa casca de banana, textos voltados à tecnologia. É normal que a gente use várias coisas do nosso dia a dia que nós, por si só, já adotamos na língua portuguesa. Então, hardware, software, tudo isso são palavras estrangeiras. Coloque entre aspas. Habeas corpus, habeas data, tá certo? Delatio criminis, entre aspas. É palavra estrangeira, coloque entre aspas, para denotar que você está valorizando essa característica da redação, que é o quê? A proficiência em língua portuguesa, tá bom? Deixa eu sair daqui, porque agora eu vou ter que sair. Ah, não preciso não, é verdade. Ó, apresentar letra ilegível ou incompreensível. Minha gente, preste atenção. Não é necessário que você tenha uma letra maravilhosa, não. Por exemplo, minha letra não é bonita, mas ela é legível. O corretor ele vai se atentar a isso. Só é fundamental que você tenha a letra legível, tá certo? Ó, apresentar o texto definitivo fora do espaço reservado para tal. Claro, né? Escrever fora das margens. Apresentar 7 linhas ou menos, sem contar o título. Sem contar o título, ó. Então menos que isso, mas pelo amor de Deus, né? Um texto com 30 linhas, você trabalhar menos de 7 linhas, automaticamente você pode até não zerar, mas você vai ter uma nota insuficiente para poder passar. Vamos lá. Apresentar menos de 8 linhas autorais, não copiadas de prova, de texto de apoio, de modelos prontos ou redação de outras fontes. Preste atenção. Olha como isso aqui é importante, ó. Gosto demais da VUNESP por conta disso aqui, ó. Ó. Apresentar menos de 8 linhas autorais. Traduzindo, cópias de provas dos textos de apoio, de modelos prontos de redação ou de outras fontes, contínuas ou de forma composta, predominantemente por cópias de trechos da coletânea de quaisquer outras partes da prova. Ó, eu até ensino isso em outras bancas. Ó, você não pode usar o seu texto motivador, mas você pode se inspirar com coisas que tem dentro da prova. A VUNESP não, já deixa claro. Ó. Tá vendo? Ó? Então seja original, seja original. Esse edital é muito bem feito, tá certo? Muito bem feito. Ó, apresentar formas propositais de anulação como impropérios, trechos jocosos ou recusa explícita a cumprir. O que é isso aqui? Eu vou dar o exemplo da OCP, mas isso aqui é para a VUNESP. Ó. Vocês já ouviram falar numa coisa chamada axiologia? Axiologia é respeito a uma ética universal. É isso aqui. Você não pode atentar-se contra os direitos humanos, você não pode ferir princípios éticos. É isso que incapacita a sua redação. Tá bom? Então, eu gostei demais dessa maneira como a VUNESP se posicionou, tá certo? Porque exige que o candidato estude a redação. Lógico, estudar para passar, não para ser escritor. A gente tem essa noção também. Mas veja, muita coisa foge do bom senso, tá bom? Para mais ou para menos, tá certo? Vamos dar continuidade aqui à explicação do edital, para que a gente já entre aqui na parte teórica. Ó, vamos lá. Agora eu vou sair. Eu saí aqui, isso. Ó, cada redação é avaliada por 2 examinadores independentes. Em hipótese alguma, o título da redação será considerado na avaliação do texto. Então preste atenção. Se o título é facultativo, para que colocar, minha gente? Princípio do Jaminho Carteiro, ou seja, princípio da não fadiga. Vai gastar munição
de maneira desnecessária com título, não coloca, tá? Redação com 20 linhas ou menos não poderão alcançar nota máxima. Você pode até fazer, perdão, deu alguma falha aqui, você pode até criar um texto com menos de 20 linhas, mas jamais chegará à nota máxima. Então trabalhe para fazer o máximo de linhas possíveis. Eu gosto de trabalhar aqui, ó, entre 25 e 30 linhas. Eu acho que o texto fica muito raso com 20 linhas apenas, tá bom? Será reduzida a nota de redações que contenham palavras escritas com letra incompreensível. Pode até zerar. Pode até zerar. A redação será anulada se estiver predominantemente legível. Ou seja, se o corretor tiver que adivinhar demais a sua redação, ele vai descontar ponto. Se for o caso de ser totalmente legível, sua redação será zerada. Não é necessário elaborar conclusões com proposta de intervenção. Gosto demais, aqui não é Enem, aqui é concurso, tá? Mas há um quesito que eu gosto de valorizar na conclusão textual, que é a ideia de possível solução nas minhas redações. Por quê? Deixa eu só melhorar isso aqui. Possível. Eu gosto de trabalhar uma possível solução, porque toda possível solução é um ponto de vista. E se é um ponto de vista, valoriza o quê? A ideia de uma dissertação argumentativa. Tá bom? Olha essa letra G que para mim é a principal. É essa letra G que separa o joio do trigo. Ó. Será considerado o conhecimento do mundo dos candidatos. Contudo, é muito importante que o repertório mobilizado no texto estabeleça uma relação consistente com o tema abordado. Perfeito. A mera referência de pensadores, obras ou teorias não garante nota alta ao contrário. Nota alta ao contrário. Será penalizado quando esse repertório não estiver devidamente concatenado com o tema abordado. Preste atenção. Sabe o que é isso aqui? Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é para você que acha que tem que comprar aquelas redações prontas com modelos prontos. Aprenda a argumentar. Aprenda a argumentar. Se você vier para minha mentoria, eu vou te explicar como é que você argumenta sem sofrer. Sem sofrer, tá? Aprenda a escrever com qualidade. Veja, a redação, o conhecimento ele tem que ser passado de acordo com o que você precisa. Você só precisa passar no concurso público. Você não precisa ser escritor. Ao passo que eu falo isso, eu também quero te dizer que você também não pode negligenciar a matéria gravando textos pré-fabricados, tá certo? Citar por citar tira a sua originalidade. Você tem que usar a citação de maneira sóbria. Professor, o que é a citação? Conforme a banca falou aqui, a fala de pensadores, dados estatísticos, fontes jornalísticas, discurso de autoridades. Essa citação é algo que vem de fora, tá certo? Para poder validar, chancelar a sua linha de tese, ou seja, a citação ela materializa e dá autoridade à sua tese. Não você encher o texto de coisas prontas sem você argumentar. A banca está atenta a isso. Outra banca que gosta de valorizar isso, com outras palavras, a VUNESP é muito mais completa nisso, é a banca UNEB, tá certo? Que é a banca da Universidade Estadual da Bahia. Vi vários candidatos me procurarem na época da fase recursal para a Polícia Militar da Bahia, no concurso de oficial, e que eu via que a nota era muito ínfima por conta disso, porque a banca é atenta a esses textos fabricados, tá certo? Tem que se atentar a isso, você tem que escrever com originalidade, tá bom? Vamos lá, vamos dar continuidade aqui agora. Gostei demais desse edital. As propostas de redação apresentarão a coletânea de textos motivadores que servem de ponto de vista para a reflexão sobre o tema e que deverá ser abordado. Redações compostas predominantemente por cópias desses textos motivadores receberão nota 0. Explique isso direto. O texto motivador é apenas para te dar um insight, te dar uma motivação, ajudar a você a pensar. Não usar o texto motivador, tá certo? Olha que coisa legal aqui agora, olha. Serão anuladas reprodução de modelos prontos de redação disponibilizados na internet ou em outras fontes. Gostei demais, gostei demais. Você tem que aprender a escrever e isso não é um abismo, isso é uma solução. Tá certo, pessoal? Isso é uma solução. Então, aprendam a escrever, tá? Aprenda a escrever. E eu tô aqui para te ensinar.
tá? Tô aqui para te ensinar. Deixa eu voltar aqui para vocês aqui agora, para a gente trabalhar isso aqui. Vamos lá. Ó, vocês viram como a banca explica o edital? Fiquei muito fã desse edital da VUNESP, porque ela vai ajudar ao candidato que efetivamente estudou. O nome disso é meritocracia. Veja, não é justo que eu estude para redação, comece a coletar repertório, escrever redação com regularidade, semanalmente. Eu sempre recomendo entre 1 ou 2 redações por semana, até porque mais que isso eu acho inviável, ao meu ponto de vista, tendo em vista que vocês têm que estudar a parte objetiva. Então, se você escreve 1 ou 2 redações por semana, sabendo captar o repertório, sabendo coletar as ideias, vai fazer com que vocês tenham autoridade e legitimidade para escrever qualquer tema de redação. Isso eu explico também na minha mentoria, tá bom? Esse tipo de abordagem, de intervenção da banca, já colocando isso no edital, afasta o candidato despreparado e o candidato aventureiro e valoriza o candidato que efetivamente quer passar, tá bom? Então veja, agora nós vamos entrar na nossa parte teórica, tá bom? E aqui, pessoal, aqui, deixa eu botar minha caneta aqui verde aqui para a gente começar. Aqui nós vamos entrar naquilo que eu chamo de estrutura formal. Professor, o que é uma estrutura formal? É uma estrutura em que você tem a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Professor, quantas linhas se aplica a essa estrutura formal? Neste caso, nesta redação, nós temos 30 linhas. 30 linhas. Tem redações que têm 50 linhas. Uma tese de mestrado, ao invés de 30 linhas, tem 30 laudas, tem 90 laudas. Um livro que é uma tese, pode ser uma tese, tem 300 páginas, 30 páginas, tá certo? O importante é observar a estrutura formal, tá bom? Professor, para fins didáticos, e eu só quero passar no meu concurso, tomar posse, ser feliz e ver a vida. Como que o senhor divide essa estrutura formal? Introdução, um parágrafo, desenvolvimento. Gosto de dividir em 2 parágrafos, um, ou seja, 4 parágrafos no total. Um parágrafo para introdução, 2 parágrafos para desenvolvimento, cada desenvolvimento vai ter um parágrafo, e um parágrafo para conclusão. Professor, eu aprendi a fazer minha redação com 3 parágrafos no desenvolvimento. Pode. Você pode fazer uma introdução com 3 parágrafos de desenvolvimento. Professor, eu aprendi a fazer minha redação apenas com um parágrafo de desenvolvimento. Pode, claro que pode, você está atendendo a estrutura. Por que eu não gosto de trabalhar a introdução com um parágrafo de desenvolvimento ou 3 parágrafos de desenvolvimento? Vamos lá, vamos pensar comigo. Preste atenção aqui. Um parágrafo de desenvolvimento, observando que você tem um texto de 30 linhas, você vai gastar entre 15 e 20 linhas para este parágrafo. Você concorda comigo? Porque cada parágrafo equivale a um argumento. Só que um parágrafo de 15 a 20 linhas vai fazer com que você venha ferir aquilo que a própria banca falou. Um parágrafo monobloco. Um parágrafo monobloco é o quê? É um parágrafo único, tá certo? E não bem coletado com períodos, não bem distribuído em períodos. Observe também que um parágrafo só, com muitas linhas, de 15 a 20 linhas, como eu falei para vocês, vai ter uma incidência maior de erros no que tange a concordância e a pontuação, porque os núcleos vão ficar distantes. Então eu já descarto a ideia de um parágrafo só. Meu ponto de vista é assim que eu trabalho há anos com vários alunos e eles sempre estão tirando notas próximas de máximas e alguns até nota máxima. Professor, por que o senhor defende a ideia de 2 parágrafos, não de 3? Então vamos lá. Por que eu não gosto com 3 parágrafos? Veja, você tem que otimizar e fazer uma boa gestão de tempo. Confere? Presta atenção. Se você tem que fazer uma prova objetiva, tem que passar gabarito para a prova, a ideia de criar um terceiro parágrafo é a ideia de você colocar sua cabeça para pensar em mais um argumento. Então, trabalhe 2 parágrafos de argumentos, por quê? Você vai criar 2 argumentos, vai diminuir a incidência de erro em concordância e pontuação e vai ter uma boa gestão de tempo, criando 2 parágrafos de desenvolvimento. Por que eu falo isso? Porque há uma mística de que não pode um desenvolvimento com um parágrafo só. É claro que pode. Há uma mística de que o ideal é um parágrafo com desenvolvimento e jamais com 3. Não é o campo do ideal aqui, é o campo da objetividade. Fica muito mais fácil você trabalhar desenvolvimento para você diminuir a incidência de erro
e também para você fazer uma boa gestão de tempo, do que você trabalhar com um parágrafo com 3 argumentos, aumentando o seu tempo na criação do argumento, ou com um só, aumentando a sua possibilidade de errar em concordância e pontuação. Tá bom? Então, a estrutura formal é isso, ó. Introdução, desenvolvimento e conclusão. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou explicar a construção semântica de cada parágrafo desse, no caso, um parágrafo para introdução, 2 parágrafos para desenvolvimento e para conclusão, para depois corrigir uma redação, observando essa parte teórica. Vamos lá? Ó, preste atenção. Então, na estrutura formal, nós temos que pensar na introdução. Eu já deixei até o sketch aqui. Vou sair de novo aqui. Não precisa sair não. Tá legal aqui, ó. É só encostar aqui, ó. Na introdução, nós temos que nos atentar a 3 pilares para que a gente fundamente e chancele a redação. Tá? Então vamos lá. Eu gosto de chamar essa estrutura aqui, como eu explico, de método dos pilares. E cada pilar tem um gabarito para ser preenchido. Então, o que é que a banca vai fazer? Vai colocar um texto motivador e um tema para você pensar. Então, o que é que você deve fazer? Primeiro pilar, apresentar o tema. O tema é o assunto da redação. Você pode apresentar o tema contextualizando o tema para não usar as mesmas palavras. Professor, sou muito fraco, não tenho problema de vocabulário. No começo, comece efetivamente apresentando o tema. Depois você vai trabalhando o recurso da parafrase, que é usar as mesmas palavras, que é usar usar a mesma informação com outras palavras. Então, apresentou o tema, contextualize o tema. Eu gosto de dizer que isso aqui, ó, é o porquê. É o porquê do tema. O porquê do tema. Outra coisa que tem a ver com a ideia de contextualização, que isso aqui, ó, é a tese central. É a sua tese central, ó. É o que você pensa sobre o tema. Para quem tem uma aula mais formal, a apresentação do tema é o quê? É o tópico frasal da introdução, tá certo? E por fim, você vai preencher o terceiro pilar, que é o quê? A apresentação dos argumentos que serão discorridos nos parágrafos seguintes. Observe que eu coloquei aqui para que não venha atender aquela característica negativa que o próprio edital pontua, de trazer um texto monobloco, de o quê? Dividir em 3 períodos e trabalhar de 5 a 7 linhas. Por que, professor? Isso aqui é estratégia. Por que, professor? O senhor recomenda que a introdução seja pontuada entre 5 e 7 linhas. Vamos lá. Nós precisamos ser estratégicos. Tá certo? Semanticamente, o que é a introdução? A introdução, preste atenção, a introdução é uma projeção textual do que vai ser o desenvolvimento. É uma projeção futura. Então, ela apresenta tudo aquilo que você vai desenvolver nos parágrafos de desenvolvimento. Então, 5 a 7 linhas, tá bom? Por se tratar de uma projeção textual futura. Porque você tem que gastar um maior quantitativo de linhas no desenvolvimento. É nesse desenvolvimento em que você vai ter toda a sua estrutura de ponto de vista de tese. Tá certo? É desse jeito. Pronto, compreendemos como é que se faz a introdução. Tá certo? Vamos agora para o desenvolvimento. E aqui, pessoal, ó, esse desenvolvimento aqui, ele se aplica seguindo nessa métrica que eu pontuei para vocês. Deixa eu sair com minha câmera aqui agora. Seguindo nessa métrica que eu apontei para vocês, de trazer 2 parágrafos de desenvolvimento, essa explicação aqui, ó, ela vale para o segundo parágrafo e também vale para o terceiro parágrafo. Então, no segundo parágrafo, será trabalhado o primeiro argumento. Tá? Argumento esse que já foi apresentado na introdução. No terceiro parágrafo, será trabalhado o quê? O segundo argumento, tá bom? Então, veja, essa explicação que eu vou dar agora serve para esses 2 parágrafos de desenvolvimento. Então, o que é que a gente faz aqui agora? O que é que a gente faz aqui agora, professor? Vamos lá. Pessoal, neste momento, tanto para o parágrafo 2 quanto o parágrafo 3, você vai seguir essa regra aqui. Apresente o argumento, apresente o assunto, apresente o argumento, para depois você falar sobre ele, ó. Então, ó, esse contexto aqui, ó, é o quê? É o porquê
do argumento. Ele é a explicação do argumento. Se for no segundo parágrafo, a explicação do argumento 1. Se for no terceiro parágrafo, a explicação do argumento 2. Tá? Então é para isso que se materializa essa estrutura. Outra coisa, para que a gente atenda a estrutura textual e valorize mais a tese, é dar o devido fechamento. Então você vai fechar o parágrafo. O parágrafo é como a redação como um todo, tem começo, meio e fim. Então você apresenta o assunto, no caso, se for no segundo parágrafo, o assunto é a exposição do primeiro argumento, se for no terceiro parágrafo, é a exposição do segundo argumento. Você contextualiza esse argumento, que é o porquê do argumento, ou seja, a explicação do argumento, e dá o fechamento, colocando mais um ponto de vista, tá certo? Isso obedece à estrutura semântica completa de cada parágrafo de desenvolvimento. Observe que aqui, ó, eu coloquei um quantitativo de linhas maior. Por quê? Porque aqui, ó, é o coração da redação, é a tese central, é a tese desenvolvida, tá certo? Então, 6 a 8 linhas. Vocês preenchendo esse quantitativo de linhas, vocês vão atingir aquele mínimo de 25 e máximo de 30 linhas, tá bom? Sempre também dividindo entre 2 e 3 períodos. Para quê? Para que valorize a coesão textual e seu parágrafo de desenvolvimento, seja o segundo ou terceiro, não fique monobloco, tá certo? É assim que se aplica a estrutura textual. Vamos lá. Último parágrafo. Conclusão textual. Professor, como é que faz a conclusão textual? E por que a conclusão textual só tem 2 pilares? Vou explicar agora. Observe, pessoal. Deixa eu voltar aqui com minha câmera. A conclusão textual tem uma semântica muito próxima da introdução, porque ambas são o quê? Projeções textuais. A diferença é que a introdução é uma projeção textual futura, ou seja, ela mostra para o corretor aquilo que você vai ainda trazer nos parágrafos de desenvolvimento. Já a conclusão textual, ela é uma projeção textual que passada, ou seja, você vai expor aquilo que você já trouxe no desenvolvimento. E é muito simples de se fazer isso. Preste atenção, a conclusão textual, para você preencher esse primeiro pilar aqui, você vai compreender que a síntese textual você faz da seguinte maneira, ó. Você vai olhar para a introdução, vai reescrever com outras palavras, tá? Com outras palavras, o tema, e também vai reescrever com outras palavras, usando o recurso da parafrase do sinônimo. Tudo isso valoriza a coesão textual, os argumentos, ó. Os argumentos. Eita, que ficou feio esses argumentos aqui. Ó, os argumentos, tá? Você valoriza, você representa os argumentos. É desse jeito, tá bom? Isso é a síntese textual. Professor, eu vi que a banca falou que não precisa colocar intervenção. Concordo demais. Mas espera aí. Vamos valorizar o texto. Vamos preencher esse pilar aqui. Vamos colocar a ideia de uma possível solução. Porque essa possível solução é mais um ponto de vista. É mais um ponto de vista. E aí, você dá uma valorizada de maneira... Deixa eu sair daqui de novo aqui e vir para cá. Pronto. E aí, ó, você acaba valorizando um pouco mais a sua estrutura dissertativa argumentativa, pontuando mais, inclusive. Observe que aqui, ó, tem o mesmo quantitativo de linhas que eu estipulei para a introdução. Por quê? Porque ambos os parágrafos têm características semânticas parecidas. Porque ambos os parágrafos são o quê? Projeções textuais. A introdução é uma projeção textual o quê? Futura daquilo que vai ser o seu desenvolvimento. Já a conclusão vai ser o quê? Uma projeção textual passada, trazendo a síntese textual e uma possível solução, dando uma valorização na tese. Dividindo também que em 3 períodos, tá? 3 períodos. Vocês conseguiram me compreender de como é que estrutura esse texto? Vocês conseguiram compreender qual que é o grande lance agora? Qual que é o grande lance agora? Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou corrigir uma redação com vocês, colocando em prática toda essa teoria que eu pontuei para vocês. Tá bom? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui a redação aqui para vocês verem aqui. Ó, essa é a redação, ó.
Deixa eu dar uma ampliada. Isso, ó. Vamos corrigir essa redação aqui, que vai servir de modelo para vocês compreenderem como é que se estrutura o texto, ó. Ó, deixa eu tirar minha câmera daqui agora, para a gente poder colocar em prática, ó. Isso, pronto, aqui, ó. Ó, preciso encontrar o que aqui na introdução. Lembra do método dos pilares lá? Eu preciso encontrar a apresentação do tema, que é o assunto. Depois eu preciso encontrar o quê? O contexto desse tema, a explicação desse tema, é o porquê do tema, é o que você pensa sobre o tema, para depois você elencar 2 argumentos que serão trabalhados no desenvolvimento. Ó, vamos pegar aqui cor a cor para a gente poder trabalhar, ó. Ó, ao pensar acerca do papel da evolução tecnológica na gestão da segurança pública, peguei um tema voltado à segurança pública, pode cair para vocês. Então, ó, isso aqui é o tema, ó. Eu apresento o tema. Vocês estão vendo? E não fica perdido. Agora, eu vou contextualizar. É o meu ponto de vista, ó. Veja. Fica evidente o quanto esse avanço alavancou o desdobramento da elucidação de práticas delituosas, ó. Contextualizei, olha. Eu penso sobre isso aqui, o tema, ó. Tá vendo? Agora, o que eu preciso encontrar? Eu preciso separar, achar os argumentos que serão discorridos nos parágrafos seguintes. Em razão disso, afere-se a necessidade de discorrer a respeito de quê? A respeito da função da tecnologia na segurança pública. E olha como o texto está bem dividido em períodos, ó. Bem como é importante destacar quais as técnicas mais dinamizadas atualmente, ó. Então, ó, peraí que eu vou trocar de cor para não ficar a cor igual, ó. Vendo, ó? Então foi o que eu fiz aqui. Eu separei pilar a pilar. Então, preenchi o tema, apresentei o tema, eu contextualizei esse tema e também eu preenchi o terceiro pilar, apontando o argumento 1 e também o que mais? O argumento 2, ó. Então, ó, estrutura textual supervalorizada, observando a tipologia textual, o tema e a coesão e a coerência textual. Tá vendo? Então é desse jeito que a gente materializa a escrita da redação. Vamos lá. Como eu materializo agora, como eu fundamento agora o desenvolvimento? Deixa eu subir aqui, ó. Então, ó, aqui eu vou fazer o que agora? Apresentar aquele primeiro argumento que eu trabalhei lá na introdução. Depois eu vou desenvolver o argumento, vou exemplificar, vou trabalhá-lo, para depois eu dar o devido fechamento, tá certo? E esse devido fechamento também se emprega por meio de um ponto de vista. Então vamos lá, que eu coloquei aqui o argumento 1, ó, azul. Deixa eu achar aqui a caneta azul, o marca-texto azul, para a gente não perder o fio da meada aqui, ó. Então a priori, é válido aferir que a tecnologia possui a função primordial no tocante ao desenvolvimento do sistema de segurança pública em todo o território nacional. Então foi o que eu fiz aqui, pessoal. Apresentei, ó, o primeiro argumento. Agora, vamos dar de cor aqui. Agora, eu preciso contextualizá-lo. E essa contextualização, ela é para poder responder o que o argumento pediu. Então, eu vou trabalhá-lo. Agora, eu vou desenvolver sobre ele. Ó. Ademais, sabe-se que a Constituição Federal de 88, no seu artigo 37, tem como um dos seus princípios basilares a eficiência, cuja qual deve ser intrínseca a todas as funções da administração pública, inclusive no âmbito de proteção e vigilância, dada a seus administrados. Observe que eu utilizei a Constituição Federal para validar, fundamentar o argumento que eu criei. Isso é originalidade textual. Tá certo? Então, o emprego de tecnologia, ele atende o princípio da eficiência da máquina pública. Então, ó, preencher o terceiro pilar. Agora, para poder dar mais validade ainda àquilo que eu penso, sempre de maneira impessoal, com verbos em terceira pessoa e no presente, eu vou dar
o devido fechamento, ó. Eu vou dar o devido fechamento, ó. Nesse sentido, cabe apontar que a correlação existente entre o princípio da eficiência e o aparato técnico-informático é de extrema relevância no que tange às investigações policiais, uma vez que essas utilizam de mecanismo que somente a inteligência artificial pode propiciar e tem como finalidade precípua prestar o serviço público de maneira mais prática e eficiente à população. Nós sabemos que o Ministério Público de São Paulo, e se não estou enganado, até o próprio TJ de São Paulo se manifestou contra o emprego do Smart Sampa, né? Que era um recurso de inteligência artificial, de reconhecimento facial, que com certeza usa inteligência artificial, porque isso estava ferindo alguns princípios individuais, alguns direitos e garantias individuais, melhor dizendo. Tá bom? Então é um tema de redação que pode sim cair para vocês do TJ São Paulo. E aqui, ó, a devida estruturação perfeita aqui, ó. Apresentou o argumento, contextualizou o argumento e deu o fechamento do argumento. Tá certo? Ó? Com muita originalidade textual, sem pensadores desnecessários. Não é que não posso usar, não, pode usar, mas sempre com a regra do bom senso, com originalidade perfeita. Tá bom? Vamos lá. O desenvolvimento 2. O que é que eu preciso encontrar? Pessoal, o desenvolvimento 2, eu preciso encontrar a mesma carga semântica que eu encontrei no desenvolvimento 1. Só que agora vamos trabalhar o quê? O desenvolvimento 1. Perdão, o desenvolvimento 2. Então vamos lá. Eu preciso encontrar aqui a apresentação de quê? Agora do argumento 2, para depois a resposta a esse argumento 2, por meio de contexto, tá bom? E por fim, o devido fechamento colocando o ponto de vista. Que cor que eu coloquei aqui o desenvolvimento 2? Amarelo, laranja, né? Só para a gente seguir aquela ordem cronológica para que fique tudo tudo bem lúdico e organizado. Deixa eu puxar aqui, ó. Uma cor magenta, né? Uma cor amarela, vamos lá. Paralelo a isso, vislumbra-se que há uma infinidade de técnicas as quais fazem uso das modernas tecnologias de mercado, como pode se aludir ao reconhecimento por biometria facial. Perfeito, olha. Apresentou o tópico aqui e meio que contextualizou também, né? Dessa forma, preste atenção. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Dessa forma, deixa eu pegar o verde para dar a ideia de contexto também. Dessa forma, vale salientar que o recurso supracitado consiste em identificar criminosos através de suas faces capturadas por sistema integrado de câmeras espalhadas pelo país. Perfeito, olha. Contextualizou, olha. Se posicionou inclusive também. Tá? Então isso é um excelente recurso na hora de escrever. Olha. Um texto 100% original, sem muita firula, sem inventar a roda, com o máximo de objetividade. Tá bom? Ó, vamos lá. Isso aqui. Agora, eu vou dar o devido fechamento. Aliás, vou continuar contextualizando. Olha. Além disso, de acordo com os dados do Fórum de Segurança Pública, Brasileiro de Segurança Pública, no estado da Bahia já foram recapturados mais de 1.500 foragidos da Justiça apenas com aplicabilidade em massa desse dispositivo. Olha. Então, colocou o seu ponto de vista e dessa vez validou com a citação usando um dado estatístico. Qual? O Fórum Brasileiro de Segurança Pública, dando autoridade ao texto. Preste atenção agora. Agora eu vou dar o devido fechamento. Ó. Eu agora vou dar o devido fechamento. Ó. E esse fechamento se dá por meio de quê? De mais um ponto de vista. Ó. Por conseguinte, é nítido como a atuação dos órgãos estatais é melhor executada quando há emprego técnico-científico. Muito bom o texto dessa aluna, não? Fala a verdade. Excelente texto aqui. E aqui ela preenche o terceiro pilar. Pessoal, diferente. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se vai. 30. Isso, deixa eu ver aqui. Pronto, isso aqui. Diferente dos outros parágrafos, a conclusão textual tem apenas dois pilares. A conclusão textual tem apenas dois pilares. Quais são os pilares? O primeiro é obrigatório, né? Qual o primeiro que é obrigatório? A síntese textual. Ou seja, você reapresenta, usando o recurso da parafrase, com outras palavras, o tema e os argumentos, e se couber, você traz uma possível solução. Vamos lá? Vou pegar o amarelo aqui mesmo. Ó. Nessa conjuntura, portanto, é de grande valia
à expansão tecnológica no que diz respeito ao gerenciamento da segurança pública. Pronto. Nesse ínterim, cabe, pronto, preencheu aqui, né? Trouxe a síntese textual, de maneira básica e objetiva. Tá certo? Outra coisa muito importante, para que demonstre a coesão textual, é isso aqui, olha. Olha a conjunção que ela utilizou. Conjunção conclusiva. Tem gente que insiste em usar outra conjunção aqui, ó. Outra conjunção aqui, ó. Tá? Se você vai concluir o texto, a conjunção semanticamente fundamental para a conclusão de um parágrafo, que será o último, é a conjunção conclusiva. Nessa conjuntura, contudo, veja, nessa conjuntura, contudo, pelo amor de Deus, uma adversidade para terminar o texto, não. Você pode até usar no meio do parágrafo aqui, mas para terminar, para iniciar o início do término desse parágrafo aqui, que é o final, conjunção conclusiva. Tá? Então, sim, ela trouxe a síntese textual aqui. Ó. Agora, pega o azul, ela vai trabalhar uma possível solução para que preencha o quê? A tese, para que aponte mais uma ideia de tese, valorizando ainda mais a dissertação argumentativa. Aí. Nesse ínterim, cabe ao Estado aprimorar as ferramentas já existentes nesse âmbito, assim como elaborar novos meios de aperfeiçoamento de serviços públicos prestados com tecnologia da informação. Gente, um texto impecável, com certeza para nota máxima, tá bom? Então, é esse tipo de construção textual, com o máximo de clareza e objetividade, que faz com que o candidato se aproxime da nota máxima, seja claro e objetivo, atendendo os critérios que a banca pede, especialmente aqui a VUNESP. Antes que eu termine a aula, deixa eu voltar aqui para vocês me verem novamente. Antes que eu termine a aula, eu vou mostrar para vocês, sabe o quê? O e-book. Então, no e-book tem toda a parte teórica que vocês precisam, mais os temas para vocês trabalharem. E ele vai estar aqui abaixo, tá certo? Vejam aqui o e-book aqui para a gente poder concluir a aula aqui, ó. Ó, aqui é o e-book, pessoal, ó. Tá vendo, ó? Aqui é o e-book com toda a teoria pontual e necessária, tá certo, ó? Vendo, ó? Aqui, ó. Vamos logo pular para um tema aqui. Ó. Ó. Um tema pensado de acordo. Aqui é o edital comentado, ó. Tá vendo, ó? Ó. Aqui são os temas pensados para vocês de acordo com a VUNESP, como a VUNESP se comporta, ó, para vocês trabalharem, ó. Tá vendo, ó? É desse jeito, vocês estão vendo? Deixa eu voltar aqui para vocês aqui agora. Pessoal, espero ter ajudado vocês a compreender esse edital. Me sigam nas redes sociais, tá bom? Lá no meu Instagram, @professor_Rafael Couto. Na minha bio tem meu telefone, tem meu WhatsApp, vocês podem me chamar para tirar dúvidas, tá bom? E qualquer coisa que vocês tenham dúvida, também, além do Instagram, vocês podem escrever aqui nos comentários para que eu possa, de repente, na melhor hora possível, tirar essas dúvidas. E no mais, caso queiram, venham participar da mentoria, porque vai ajudar, vai acelerar a aprovação de vocês, tá bom? Forte abraço, um abraço aqui do professor Rafael Couto.